Mudando de assunto, uma intérprete de Libras fez um dos momentos mais especiais da vida de um casal de Marília ser ainda mais inesquecível. De forma voluntária, ela relatou para eles todos os detalhes do nascimento do filho. O pequeno Paulo já está em casa. Vamos ver a reportagem juntos? O nascimento de toda criança gera muita ansiedade e expectativa. Mas no caso de Paulo, havia algo a mais. Eliane já deu entrada no setor de emergência do hospital em trabalho de parto. Até aí, tudo dentro da rotina da equipe médica. Só que como ela é surda, o médico plantonista pediu a ajuda do acompanhante da paciente para interpretar o que ela estava sentindo e explicar os procedimentos. O que o doutor Edson não imaginava é que o marido de Eliane também era surdo. Sorte que a Lucy, que faz parte de um grupo de intérpretes de Libras voluntários, estava na recepção do hospital. Ela tinha sido chamada pelo casal justamente para ajudar caso precisasse e acabou fazendo muito mais do que esperava. Na hora do anestesista, tipo quando vai formigar, na hora que aplica injeção, formiga um pouquinho. Então fui explicando todos os procedimentos para ela. Aí a hora que o neném nasceu, que ele chorou e ela não tem como ouvir o choro, né? Aí eu pegou, nenê, nasceu, ué. Eu interpretei o choro do bebê. E os olhos dela escorreram lágrimas, sabe? E ele começou a chorar também, porque ele estava vendo na hora que tirou o bebê, só que ele não conseguia ouvir o choro. Então, eu fui a voz do bebê, então foi muito emocionante para mim e para eles, né? No hospital, que é público e referência para 62 municípios da região de Marília, são realizados em média 150 partos por mês. Mas este certamente jamais será esquecido. É que esta foi a primeira vez que a equipe médica foi auxiliada por uma intérprete de Libras. Isso toca muito o coração. Você dar a vida com consciência. Com o paciente que tem a deficiência que for. Se nós pudermos suprir, Deus nos deu essa inteligência. Então eu tenho que fazer uso dela. Eu aprendi até a falar meu nome em Libra. Isso é muito importante. Basicamente é isso daí. Paulo já está em casa, curtindo os paparicos dos pais. E como ele ouve muito bem, de acordo com os exames que já foram feitos, Eliane e Marcelo se esforçam para se comunicar com o filho. Ela até canta para acalmar o bebê. Do jeito dela, claro. Mas como não dá para contar com um intérprete o tempo todo, o casal usa tecnologia para cuidar do mais novo membro da família. Quando o Paulo chora no berço, um microfone capta o ruído e luzes piscam neste aparelho. Assim, Eliane sabe que o filho está chamando. Outro recurso muito utilizado pelo casal em momentos de necessidade é a videochamada pelo celular. Sempre que eles estão em apuros, com necessidade de se comunicar com alguém, eles ligam para a intérprete de Libras, que de onde estiver faz uma espécie de tradução simultânea. Esse recurso é muito importante, não é? Muito importante, porque às vezes eles estão até em apuro, né? Pode acontecer alguma coisa, como já teve um caso de entrar na casa de um surdo, um bandido entrar, eles ligar para avisar, para chamar a polícia. Então, ainda, aqui em Marília, pelo menos, ainda a polícia não tem esse recurso, né, de videochamada. No que eu sei, não tem, né? E no seu caso, né, no caso desse parto, o primeiro contato seu com a equipe médica foi por esse recurso, foi por videochamada. Foi, ela começou a ter as dores, né, do parto, e aí eles me ligaram apavorados, nossa, ela tá com muita dor, né? Aí eu falei, sim, então precisa de levá-la no médico agora, no hospital, para começar os procedimentos, né, do parto. No futuro, o próprio Paulo poderá ajudar os pais a se comunicarem com o resto do mundo. Mas a esperança deles e de tantos outros deficientes auditivos no país é que histórias como essa não sejam exceção. Só que entre Marília e região, uma expectativa mais ou menos 4 mil surdos para mais, né? Então, cada lugar que um surdo vai, se não tem um intérprete nessa comunicação, muitas vezes eles voltam sem saber o que aconteceu com eles. Eles foram atendidos, mas não entenderam o atendimento. Então, é uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande.
E então eu queria fazer um apelo, né, para os órgãos públicos, para as lojas, os bancos, capacitar as pessoas para Libras, olhar para esse lado humano, né? Porque você vai por exemplo, no outro país, você precisa aprender outra língua, né? Eles já nasceram no Brasil, então a primeira língua deles é a Libras e a segunda é o português. Então eles estão vivendo no mundo da Libras, mas tendo que depender do português. Então a comunicação fica um pouco difícil para eles.